Ei, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Todo mundo se cuidando? Bom, esta semana eu deixo para vocês esse material, uma videoaula referente à aula de revisão de conteúdos para avaliação N1 da disciplina de Educação Especial, né, que é a disciplina que vocês fazem EAD. É super importante entender como que essa aula de revisão ela foi pensada e como que essa aula ela está montada. Então, essa aula ela segue por temáticas que serão exigidas de vocês na prova, tá? Então, são temáticas que serão exigidas no momento da avaliação. Para essa aula de revisão, eu utilizei o mesmo material que vocês têm na disciplina, que é o livro-texto, né? Então, vocês vão perceber que nos slides tem uma cópia do livro-texto. Isso é proposital para que vocês possam encontrar esse material, encontrar essa informação no livro de vocês, para que vocês possam estudar, né? É super importante também ressaltar que nesse material da disciplina de Educação Especial, aparece bastante o termo necessidades especiais e necessidades educacionais especiais, né? E poucas vezes aparece o termo estudante com deficiência. Então, a gente precisa relembrar um pouquinho a diferença de falar do estudante com necessidades educacionais especiais e a diferença de falar do estudante com deficiência, visto que a deficiência ela parte, não é, de um diagnóstico clínico. Então, quando eu falo que o estudante tem determinada deficiência, nós estamos, claro, considerando todo um contexto social, mas essa afirmação ela acontece a partir de um diagnóstico clínico. Então, o estudante ele tem deficiência intelectual, né? Então, há um diagnóstico clínico para a deficiência intelectual e a definição do termo deficiência intelectual. O estudante com necessidades educacionais especiais não necessariamente apresenta algum tipo de deficiência. Então, veja, o estudante com deficiência, ele necessariamente tem algum tipo de necessidade educacional especial. Algum tipo de adaptação ao material, à estratégia de ensino, ao currículo. O estudante com necessidade educacional especial não necessariamente ele tem algum tipo de deficiência. Pode ser uma dificuldade de aprendizagem, pode ser porque esse estudante, por alguma razão, ele não frequenta a escola ou porque esse estudante ele está hospitalizado, então alguma situação especial. Então é super importante a gente lembrar a diferença entre os termos estudante com deficiência e estudante com necessidades educacionais especiais. A primeira temática que nós vamos discutir é a questão do ensino efetivamente inclusivo. Então, é super importante a gente lembrar que desde a Declaração de Salamanca, e a Declaração de Salamanca é de 1994, né, o sistema educacional por todo o mundo vem se esforçando para se tornar cada vez mais inclusivo e vem desenvolvendo muitas leis nesse sentido. Porém, não basta o estudante com deficiência ou estudante com necessidades educacionais especiais estar na escola. Não basta esse estudante estar matriculado na escola, não é? Esse desafio nós já vencemos, porque esses estudantes eles estão na escola. O grande desafio é ter um ensino efetivamente inclusivo, é ter um ensino que esse estudante de fato ele participe
da atividade, ele seja um agente ativo no processo de ensino e aprendizagem, que esse estudante ele tenha as suas necessidades sobre o material adaptado, sobre as estratégias, a adaptação das estratégias de ensino de fato atendidas. E para isso é necessário atentar sobre a valorização das diferenças, então a perspectiva do reconhecimento, né? E a perspectiva da participação. Então, esse estudante não apenas de corpo físico na escola, né? Mas um participante ativo do próprio processo de ensino e aprendizagem. E relembrando um pouquinho, nós comentamos a respeito da Declaração de Salamanca. A Declaração de Salamanca é o primeiro documento que dá um suporte legal para a inclusão escolar. Então, é um documento que ele foi elaborado por 133 países, né? E a partir da Declaração de Salamanca que se começa a pensar no processo de formação de professores para o atendimento às necessidades educacionais especiais na escola. Vejam, a Declaração de Salamanca não fala do estudante com deficiência, ela é ampla nesse sentido da perspectiva inclusiva, não é? Uma outra temática que a gente precisa pensar é que a partir do momento que esse estudante ele está na escola e a partir do momento que ele precisa participar do processo de ensino-aprendizagem, e só assim o processo inclusivo vai ser efetivamente inclusivo, nós temos um outro olhar a respeito da inclusão, né? Um novo paradigma de inclusão. E qual é esse novo paradigma? É que nós precisamos modificar, nós enquanto professores, enquanto comunidade escolar, nós precisamos modificar a nossa forma de trabalhar. Então, repensar como que acontece essa comunicação, como que eu valorizo as diferenças entre os meus alunos. Então, se eu tenho uma turma com 35 alunos, eu preciso entender que eu tenho uma turma heterogênea, não é? Que cada aluno é diferente dentro da sua potencialidade, que a diferença ela é biopsicossocial, e eu preciso me comportar de forma a valorizar essas diferenças. E isso vai refletir nas estratégias de ensino, isso vai refletir na adaptação do currículo, né? E no esforço para atender a necessidade de cada aluno. Então, o novo paradigma da inclusão, ele segue nesse sentido. E quando eu penso com relação a esse novo paradigma da inclusão, a gente precisa lembrar que toda escola ela parte do projeto político-pedagógico para o planejamento do processo de ensino, não é? E que dentro do projeto político-pedagógico, as estratégias de acesso e de atendimento adequado a esse estudante com deficiência ou com necessidades educacionais especiais, elas precisam estar previstas. Então, em uma aula de educação física, por exemplo, né, se eu tenho um estudante com deficiência física, né, necessariamente eu preciso pensar nessa aula na adaptação dos materiais para que o meu estudante possa desenvolver a atividade, não é, de forma adequada, pensando com relação ao aspecto motor, não é? Então, uma tabela de basquete, por exemplo, se eu tenho uma tabela de basquete a 2,30 m, como é que o meu aluno que usa cadeira de rodas vai jogar a bola lá em cima na tabela de basquete? Não é? Então, eu preciso ter uma tabela de basquete mais baixa na altura do meu aluno, de repente, para que ele possa arremessar a bola. Eu preciso ter uma cesta, um balde, eu preciso pensar em estratégias para que o meu aluno consiga realizar a atividade de fato.
Então, essas estratégias, elas partem desse princípio, do acesso e do atendimento adequado. E essas estratégias precisam estar previstas no projeto político-pedagógico da escola. Quando a gente pensa nesse processo inclusivo, a gente precisa lembrar que ele é muito novo. Se a Declaração de Salamanca ela é de 1994, vejam, só de 1994 para cá, são 26 anos aí, é que se tem pensado na inclusão do estudante com necessidades educacionais especiais na escola. E antes? Antes, esse estudante ele estava segregado, né? Muitas escolas tinham uma sala separada para os estudantes com deficiência ou para os estudantes com necessidades educacionais especiais. Ou então, muitas escolas separavam. Então, eu tenho uma sala que tem um ensino bom, um aprendizado bom, eu tenho uma sala que tem um aprendizado médio, uma sala que tem um aprendizado ruim, a sala fraca, como se diria, né? Isso é segregação, isso não é inclusão, né? Então, são práticas excludentes que eram realizadas antes de 1994. De 1994 para cá, da Declaração de Salamanca para cá, as escolas têm se esforçado em ter um ensino cada vez mais inclusivo, mas essa não era a realidade dos alunos com necessidades especiais antes da Declaração de Salamanca. A realidade era de segregação, pensando com relação a essa trajetória acadêmica, né? Seja ela física ou cognitiva. Nós comentamos a respeito do projeto político-pedagógico. Todo projeto político-pedagógico ele é elaborado com base nas diretrizes curriculares nacionais. Não é? E as diretrizes curriculares nacionais para a educação especial, ela tem como princípio o atendimento e a garantia do direito de acesso ao conhecimento, o direito de aprendizagem por todas as crianças, que todas as crianças elas tenham não só o acesso à escola, mas de fato o acesso ao conhecimento. E a partir daí é que eu preciso pensar nas adaptações de estratégia de ensino, nas adaptações de material, nas adaptações curriculares, para que eu possa, de fato, atender a esse aluno, né? Então, como eu comentei antes, eu tenho um aluno com deficiência física, por exemplo, não é? Eu preciso pensar na acessibilidade, então, quanto a minha aula ela é acessível, quanto as minhas atividades elas são acessíveis para o meu aluno, quanto o espaço de aula, a quadra é acessível, né? Se eu tenho um aluno com dificuldade de locomoção, por exemplo, como é que eu posso fazer para que a minha aula seja acessível? Como é que eu posso fazer para que o meu aluno participe da minha aula? A pergunta é sempre essa: o que eu, enquanto professor, posso fazer, o que eu, enquanto professor, posso modificar, adaptar na minha aula para que ela seja acessível para o meu aluno? Se eu tenho um aluno com baixa de visão, a perspectiva é a mesma, não é? Então, o que eu posso fazer para que a minha aula seja acessível ao meu aluno com baixa visão? É super importante a gente pensar no seguinte: quais são as necessidades do nosso aluno? A gente se colocar um pouquinho no lugar do nosso aluno. Então, se eu tenho um aluno com baixa visão, por exemplo, e eu dou uma instrução na quadra e eu estou longe do meu aluno, o meu aluno não me vê, não é? Então, qual é o posicionamento que o professor tem que ter na aula, né, perante esse aluno? Não só posicionamento de comportamento com relação à instrução, mas o posicionamento físico. Eu tenho que estar na frente do meu aluno, tenho que estar próximo do meu aluno, para que o meu aluno consiga compreender de fato o que eu quero, tá? O que eu estou dizendo na aula.
com relação aos estudantes com um transtorno do espectro autista. E aí nós temos a síndrome de Asperger como um dos transtornos. Não é? O autismo ele é caracterizado por um déficit na comunicação e quando a gente pensa no nosso aluno autista, existem algumas condições que são necessariamente adaptadas. Então, a necessidade de rotina, a necessidade de organização de horário, de organização dos materiais e a questão da comunicação que precisa ser clara e precisa ser objetiva. A síndrome de Asperger ela é um dos tipos, né, de autismo. Né? E a criança com transtorno do espectro autista, se o déficit na comunicação, tá? Então essa criança muitas vezes ela tem um raciocínio muito mais rápido, né, do que ela é capaz de organizar a fala, de organizar uma sequência lógica de pensamento. Então a gente precisa sempre lembrar que isso gera um nível de ansiedade muito alto. Então, o que eu, enquanto professor de educação física, posso fazer para reduzir o nível de ansiedade do meu aluno autista? E aqui, por fim, algumas estratégias de ensino para o estudante que nós podemos utilizar com o estudante autista. A gente tem bastante coisa que dá para fazer. Claro que se os meus alunos são diferentes, se cada um pensa de uma forma, se comporta de uma forma, tá? Essas estratégias elas não são uma receita e que a utilização dessas estratégias ela vai se modificar conforme a característica de cada aluno. Certo, pessoal? Estudem, façam a leitura do material de revisão, façam a leitura do livro-texto da disciplina de Educação Especial, assistam às videoaulas da disciplina de Educação Especial. Eu penso que é uma disciplina extremamente importante, não é? E junto com a atividade motora adaptada, se torna fundamental para que cada um de vocês possa ter uma ação profissional efetivamente inclusiva. Certo, galerinha? Bom trabalho, bom estudo, boa prova!